Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu vou começar porque vim de uma inauguração da escola lá na Parada Cristal, Armindo Mário Turra, uma ampliação muito importante, justamente pela tecnologia dos modulares. É a segunda ampliação que a gente participa. A primeira foi até uma demanda que briguei muito pela região do São Marquinhos, que é Padre Leonardo Murialdo. E temos que ampliar muito mais, porque o objetivo, Jesus, tu que é um cara que está sempre aqui na plateia, que eu tenho a visão que nós ampliando as escolas a gente tem até uma questão de economia. Porque se tu fizer uma nova escola, tu vai ter uma nova direção, novas pessoas para poder fazer a limpeza, a alimentação dos alunos, e isso é uma estrutura muito maior. Então, quando eu fui para Florianópolis e vi que o prefeito Topázio, em 37 dias, inaugurou uma escola para 1.200 alunos, aonde ele tinha que transportar as crianças 13 quilômetros longe da onde era a antiga escola, que não suportava mais a demanda e também já estava com problemas estruturais, a gente entendeu que nós tínhamos que buscar essa tecnologia e graças a Deus trouxemos. Hoje ela é realidade em Caxias do Sul, já tem uma terceira sendo feita em Criúva e temos que trabalhar para que seja muito mais escolas vindo com essas ampliações. São mais rápidas. E claro que o valor é um pouco mais alto, acho que o momento é de nós procurarmos mais empresas, porque a concorrência sempre é bom, né? Que daí eles baixam um pouco o valor, porque eu achei que tá fora dos padrão, tá? É bom, é ligeiro, é rápido, mas acho que, né, o valor tá um pouquinho alto. Temos que ter esse cuidado com o dinheiro público, principalmente, onde a gente sabe que o dinheiro é das pessoas, e se nós puder fazer duas com o preço de uma, melhor ainda. Então, acho que temos que trazer a concorrência para o nosso município. Tem muitas empresas interessadas. Hoje à tarde eu vou fazer uma reunião com o deputado Marcon, que já tem uma empresa interessada em colocar aqui em Caxias a fábrica. Tudo vai depender, claro, se o poder executivo, né, tenha também interesse, possa abraçar essa empresa, porque Flores da Cunha, Bento, enfim, outras cidades, eu tenho certeza absoluta que já estão em conversa com esse empresário aí, para que ele coloque, né, o seu parque fabril aí nos seus municípios, gerando assim, né, trabalho, renda, emprego e com certeza, né, essa tecnologia. Mas vamos falar aqui da questão que eu vi agora há pouco aí da Zona Sul, né? É coisa inacreditável, né? E aí, o meu colete aqui esse foi faz tempo já. Faz tempo, a onda agora pegou do coletinho. Agora fizeram um coletinho verde aí. Uns para 20 dias. O outro não entendi. O homem é vereador da casa, mas daí de repente já foi lá, as máquinas já estão acompanhando. Engraçado que eu tenho os protocolos de 2, 3, 4 anos. Olha que o desespero tá chegando e batendo. Uma coisa que eu não sou contra. Quem está se beneficiando é a população. Isso é bom, eles pagam impostos. Eles precisam, mas só ver faltando 3 meses para a eleição, fica meio difícil. Parece que as ruas do Monte Carmelo só agora tem problema. Parece que o desassoreamento do valo lá só agora pode acontecer. Inacreditável, daí estão com equipe, estão com colete, estão com máquina, dinheiro sobrando. Olha, eu vou ir lá para a região hoje porque tem que pegar um vídeo, alguma coisa, porque tanto que eu pedi, 3 anos e 6 meses e 6 dias. Vou com o meu coletinho lá, que aí eu tenho o meu nome, né, e tal, e de repente a população vai dizer, Bárbara, só agora, depois de 3 anos e 6 meses que tu fez tantos protocolos, o pessoal apareceu. E aí fica mais uma vez marcado, tá, que político só aparece um pouquinho antes das eleições. Essa é a verdade. Politicagem que estão fazendo, principalmente na Zona Sul, lá no Monte Carmelo, que tanto sofre, que eles só querem a estrada, só as ruas lá, tá? Porque é o mínimo que aquelas pessoas possam se deslocar. Só apareceu agora, porque eu cansei de tirar lá a van atolada,
tá? De pegar retroescavadeira e ir para lá às 6:30 da manhã, tá? Porque ficaram empenhados. Isso temos foto, temos vídeo, temos como comprovar. Eu não venho aqui falar besteira. Eu venho aqui falar o que é a verdade. E agora apareceram de colete verde, chama atenção bem longe, é um colete verde forte, verde papagaio, sei lá, mas é bem forte. E aí estão lá agora com máquina, fazendo politicagem. Acho que o povo é bobo? Acho que os caras vão enganar que chegaram agora menos de 2, 3 meses da eleição? Pera aí, só um pouquinho. Quem mora lá há 43 anos sou eu. Quem viu o Monte Carmelo crescer, graças a Deus, fui eu. Tá? Que abastecia o carro do pessoal lá que eu trabalhava de frentista no único posto que tinha perto lá. Então eu conheço a história. Eu conheço como funciona. Não venham querer ganhar no grito agora com videozinho e máquina dentro, faltando 2 meses e pouco para a eleição. Não venham fazer isso. Hoje de manhã tinha até a rádio lá, tava com um repórter, com isso, com aquilo. Tá? Cada estrutura que estão usando pelo desespero, que é inacreditável. Devia ter feito isso uns 3 anos e 6 meses, no mínimo. Mas eu tenho mais, eu tenho lâmpada queimada em toda a Avenida Bom Pastor. Por que não me pedem? Eu levo uma por uma, já me disponibilizei de noite aí. Sua parte, vereador Schalco. Muito bom, vereador Bressan. Eu acho que tem que dar também o coletinho para um deputado estadual também, que até na Zona Norte, lá no Vila IP, Portal da Maesa, lá tem uma rua lá que o pessoal não consegue nem trafegar mais. Eu fui lá filmar só para dizer assim, ó, pessoal, tem que arrumar, tá tendo perigo aqui. No dia seguinte ele foi lá, levou umas patrolas, só arrancou o negócio, tá muito pior agora, mas não arrumaram. Então tem que o pessoal do Colete Verde lá resolveu o que prometeram há muito tempo e não fizeram, botar o guarda-rail lá no Planalto, que estamos pedindo aqui há 4 anos, não fizeram. Então assim, ó, tem muita coisa, moleque, não é agora em 2 meses que com o Coletinho Verde. Então vão lá botar o guarda-rail no Planalto, vai cair uma criança, vai morrer, faz 4 anos estão pedindo, vai lá no Portal da Maesa, arruma a rua lá que vai cair a casa, com a próxima chuvarada que der, é bom levar lá o Colete Verde lá e as patrolas fazer lá, não fazer coisa eleitoreira ali, para dizer que estão trabalhando agora. Tinha 4 anos para fazer e nós vamos cobrar. Obrigado. Não, e eu vi ainda, vereador Schalco, que teve gente que veio falar dos vídeos, né? Se sentiram, muita gente aí, principalmente CCs do governo que comentam, né? Saber fazer videozinhos, faz. Sabe por que o cara faz vídeo? Realmente é para comprovar, para provar, para pedir e para mostrar o que não é feito, o que a gente não é atendido, porque de indicação eu tô cheio. Tá? Quando foi o Fala ao Caxias lá para minha região, eu participei e levei as 700 demandas embaixo do braço. 700 indicação, só da região. Tenho 1.400. Tá? A gente faz, recebe, eu faço. Eu protocolo, sabe por quê, vereador Rafael? Eu sei que parece ser demais, né, e tal. Mas sabe por que eu faço isso? Porque todas as pessoas que me procuram, a gente tenta na boa vontade falar com o coordenador, com o diretor, com o secretário, mas não é atendido. E aí depois, se eu não tenho registrado, eu passo vergonha, porque eles dizem, o Bambre Santo nem foi atrás. Não, eu fui, mas não fui atendido. Aí agora eu fiz isso, depois de levar 2, 3 cacetadas, toda vez agora é o protocolo, porque daí eu chego, não, tá aqui, ó, mas não fui atendido. Mas qual? Não, tô com o documento. Eu vou fazer o quê? Vou matar o cara? Se não me atende, vereador Rafael, sua parte. Bom, vereador Bressan, o João Ex, ele é um guri legal, ele é trabalhador, isso a gente tem que dizer que ele é uma pessoa muito proativa. Mas eu acho que essa coordenadoria foi criada tardiamente. Já era para ser criada, o governo estadual já criou, o governo federal já criou, porque agora os outros municípios já estão ganhando recursos. Essa coordenadoria não era para ser uma pessoa provisória, era para ser até o final de recursos que virão para a nossa cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul é estratégico, nós precisamos do aeroporto melhor aqui, o atual, e conseguir o aeroporto de Vila Oliva. Nós precisamos recuperar as pontes, nós precisamos ter técnicos, nós precisamos ter pessoas que vão lá em Brasília buscar projetos. Não é uma coordenadoria ter por ter. Nós precisamos ter ela com pessoas que tenham projetos, que tenham, né, visão de meio ambiente. Então, eu acho que foi criado tardiamente. Declaração de líder do PL. João, que é um rapaz proativo, que é gente boa, que eu espero que uma pequena parte, se possível, Schalco. Obrigado.
Não, é mais ou menos por aí. Eu sei e sempre tive até o prazer de trabalhar junto com o João, só para concluir, senhor presidente. Mas hoje de tarde, Rafael, já vou deixar aqui registrado. Hoje de tarde eu vou atrás dos coletes verdes lá e eu vou lá cobrar tudo que tem na região. E vão ter que fazer. Inclusive, quando pararam lá e não terminaram a área verde lá que me prometeram lá no Bom Pastor e ficou feio porque só fizeram a roçada e não fizeram mais nada. Eu vou atrás dos coletes verdes hoje de tarde. Declaração de líder, bancada.